Olá, você que nos acompanha aqui nas plataformas de O Tempo. Eu sou Levi Guimarães, repórter no Congresso Nacional, aqui em Brasília, e hoje eu estou com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Ele que é o presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Olá, deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Levi. Deputado, foi publicado um manifesto assinado por várias frentes parlamentares aqui do Congresso Nacional com alguns apontamentos em relação a esse texto da regulamentação da reforma tributária, né, abordando vários temas aí como a própria incidência do imposto sobre bens e serviços, o imposto seletivo, entre outros. O que o senhor acredita que é preciso de mais essencial alterar nesse texto que foi apresentado até agora? Olha, eu preciso dar um pouquinho de contexto, porque as frentes parlamentares fizeram um ótimo trabalho em criar leis complementares que seriam até aprovadas sem muito problema, porque mais de 300 deputados participaram dessas frentes parlamentares, submetemos essas leis complementares e o governo ignorou e fez uma proposta contrária ou meio que antagônica. Então, o que precisa melhorar no texto do governo? Praticamente tudo. E adotar o trabalho que foi feito pelas frentes parlamentares. Bom, então, nesse caso, tentando ainda trabalhar com o texto do governo, tem muita ambiguidade ali. Tem muita ambiguidade na letra, muita ambiguidade em praticamente tudo. Então, fica uma coisa... precisa dar uma limpada no texto para que o texto tenha mais pontualidade. Segundo, não foi feita nenhuma análise de impacto. Não sabemos o quanto que as alíquotas que estamos julgando agora vai impactar cada setor e cada região do país. Então, estamos entrando no voo cego. Então, é uma proposta difícil para o parlamentar que é sério. Outras coisas, a incidência do IBS e do CBS, assim como o ICMS e ISS, eles vão estar convivendo durante 10 anos. Qual é a chance deles um tributar o outro e ter aí um cruzamento de fio entre um e outro? É muito perigoso esse cruzamento de fio, né, de um modelo atual com o modelo que está sendo proposto. Então, não está muito claro como é que vai ficar essa regra. Terceiro, como é que se calcula retorno sobre investimento? Se você é um empresário hoje, um investidor, quer montar um negócio no Brasil, você não tem como estabelecer a tua taxa de retorno. Então, o investimento no Brasil que já tem sumido em função dessa falta de previsibilidade, com essa reforma tributária fica quase que impossível de você prever como é que vai ser o teu retorno sobre investimento. Então, é muito precário. Agora, o item final. Essa proposta de reforma tributária, do jeito que foi apresentada, ela vai aumentar a carga tributária, sim, e vai impactar diretamente vários setores que empregam muitas pessoas. Setores de serviço como um todo, setor do agronegócio também, setor de construção civil. Então, como é que o governo se propõe a fazer uma proposta dessa, sem fazer uma análise de impacto, sabendo que, mais do que notório, que vai haver impactos muito ruins em diversos setores e talvez até em regiões inteiras. Então, tem que melhorar muita coisa no texto. Pois é, um dos aspectos aí que o senhor apontou, que é apontado até por especialistas como um grande problema do sistema tributário brasileiro, é a cumulatividade de impostos, né? É o imposto sobre o imposto. O projeto, como está, então, na visão do senhor, não garante que isso vai ser evitado? Isso faz parte integral, ou seja, vai ter imposto sobre imposto. Essa que é a grande mentira que é contada para o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro vai pagar mais porque existe cumulatividade. Os únicos setores que não têm cumulatividade são setores produtivos, alguns setores produtivos. Nem todo, porque muitos dos setores produtivos estão na MEI, são pequenas e médias empresas, que não tem nem como ter créditos de volta. Então, só as grandes empresas de alguns setores vão poder reobter créditos. É por isso que eles falam, não é cumulativo. Não é cumulativo para essas grandes empresas. Mas para o consumidor final, não importa quem ele seja, ele vai pagar mais, muito mais, porque agora o acúmulo não é sobre uma alíquota baixa, que é o caso hoje, de 10% a 15%, 20%. Agora o acúmulo é sobre 26,5% em qualquer etapa do processo.
Então, é exponencial o impacto que se tem em maioria dos serviços e maioria dos produtos também. O consumidor final vai pagar o preço, sim. Quem sai beneficiado, alguns poucos setores. Agora, quando foi apresentado esse texto, uma das grandes discussões foi em relação à cesta básica. Se inclui ou se não inclui a carne, por exemplo, e aí ela ficou de fora com o argumento de que aumentaria em 0,57% a alíquota padrão. Qual que é a posição do senhor em relação a isso, a inclusão ou não da proteína na cesta básica? Olha, todo o agronegócio precisava ser excluído do sistema, precisava ter isenção em absoluto de toda a cadeia produtiva do agronegócio, incluso até no produto final, porque isso é um item básico alimentar, você não pode tributar a alimentação. Tem outros itens básicos também no nosso sistema de conforto, nosso sistema de valores. Mas aí o item alimentar esse é fundamental. E o que eles estão fazendo? A nossa proposta, que vinha da Frente Parlamentar do Agronegócio, do qual eu também participo, era de isentar a maior parte dos setores, isentar até os fornecedores dos setores do agronegócio. E a proposta do governo é de colocar, de onerar a parte da proteína. E também tem outras onerações aí no setor. Então, ou seja, é contra aquilo que nós acreditamos. Vai gerar um impacto muito grande no perfil de consumo do brasileiro, no perfil alimentar do brasileiro, porque, de fato, com uma alíquota muito maior, você vai ter um impacto muito indesejado na sua capacidade de compra de alimentos. E isso que eu acho que a gente não está nem fazendo conta de quanto que é esse impacto, mas que certamente virá, não só do lado do consumidor, mas também do lado do produtor. Agora, incluir todo o agronegócio na cesta básica, na alíquota zero, no caso, não geraria um impacto importante nessa alíquota padrão? Como resolver essa equação? Bom, é uma coisa tem que ser de quem é que faz orçamento. Esse é que é o grande problema. O jeito que é conduzido o orçamento público no Brasil é a pior maneira possível. Ou seja, é de cima para baixo. Define quanto são os custos do Estado e aí fala o quanto que tem que arrecadar baseado nos custos do Estado. A gente tem que inverter essa lógica. Tem que olhar para os setores que financiam o Estado e quanto que podemos tributar os setores para que não mate os setores. É isso que tem que se fazer essa análise. Não fizeram isso. Então, o orçamento tem que ser feito de baixo para cima. Cada setor tem uma elasticidade de preço. Se você aumentar 1% ou 2% na alíquota, tem uma queda de demanda, tem uma geração de desemprego. Então, nada disso foi feito. Foi feito de cima para baixo. Quanto que o Estado precisa? 2, 3 trilhões de reais por ano. E agora empurra para baixo em todos os setores que são produtivos. Completamente errado. Então, essa que é a perspectiva que a gente adota nas frentes parlamentares, porque nós escutamos os setores. Nós estamos próximos dos setores produtores e do consumidor final. O governo não, ele age contra a população e age contra os setores da economia. Então, essa, eu diria que é a queda de braço que a gente está tendo aqui. Então, esperamos, a oposição e a frente parlamentar vai orientar negativamente com relação a essa proposta de reforma tributária. Esperamos que outros deputados que esperem representar o seu eleitor, que votem contra também. Pelo que está sendo conversado aí entre os líderes nas reuniões, né, ainda há alguma perspectiva de mudança com relação a esse ponto na cesta básica? Olha, o texto já está colocado, então não faz parte do texto integral que o governo quer. Só se conquistemos um destaque, indo adiante na discussão no plenário. A oposição vai votar contra, a expectativa é que nós não tenhamos o voto para negar essa proposta, porque a articulação do governo em prol da proposta do governo é grande. Então, onde que a gente espera talvez ter um ganho, algum benefício, é no destaque. E não tendo no destaque, quem vai pagar o preço vai ser o consumidor final. Agora, deputado, com relação ao imposto seletivo, né, que vem sendo chamado de imposto do pecado, que incide sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Do jeito que está no texto, qual que é a opinião do senhor? Gerou polêmica, por exemplo, a inclusão dos carros elétricos, a exclusão dos caminhões. O que o senhor acha? Pois é, estão colocando IPVA até em brinquedo, como jet ski, barco, enfim, está inviabilizando até aluguel de jet ski, por incrível que pareça. Olha, imposto seletivo desvirtuou-se completamente. Ele virou
a extensão do IPI. É assim que a gente tem feito a leitura aqui no Parlamento. Por que a gente fala isso? O IPI era um imposto sobre produtos industrializados. Então, ele incidia somente sobre produtos industrializados. No entanto, na proposta que eles falaram vamos acabar com o IPI. E acabaram com o IPI e criaram o imposto seletivo. Só que o imposto seletivo tem uma abrangência muito maior, que pode incidir não só em produtos industrializados, mas também em serviços e importados também. Então, tem uma série de dinâmicas que o imposto seletivo ganha, que ganha um reforço. Ele não é um imposto, a origem do imposto seletivo é para mitigar produtos e serviços que têm um efeito negativo com relação à saúde, ao meio ambiente ou até mesmo à segurança. Então, o imposto seletivo era para isso, diminuir o consumo de produtos e serviços que têm algum efeito negativo na economia ou até para o usuário. No entanto, ele agora se tornou um imposto arrecadatório. Ele vai ser usado para tudo. E ele tem um efeito cumulativo. Toda vez que você tem um imposto seletivo, baseado nisso, fica parte do custo, e sobre esse custo, integralizando o imposto seletivo, é que se cobra os outros impostos. Então, ele é um efeito cascata também. Então, você veja aí que todas essas narrativas de que vai acabar com cumulatividade, vamos acabar com o efeito cascata, isso é mentira. É uma mentira aberta. E isso foi ventilado de uma tal maneira que vários deputados ficam regurgitando esse tema, e isso não é correto, não é bom para o consumidor final achar que vai ter uma redução de impostos, porque não vai. Essa proposta vai aumentar a arrecadação, vai aumentar a alíquota, vai aumentar impostos, sim, e complexidade de todo o sistema. Bom, ainda nessa seara aí do imposto seletivo, esse manifesto fala que a defesa do meio ambiente não deve ocorrer apenas com viés punitivo, né, que seria o caso desse imposto. Quais outras medidas os senhores propõem? Com relação ao quê? Com relação à defesa do meio ambiente, que não deveria ocorrer apenas com viés punitivo. Olha, a defesa do meio ambiente, você tem que usar o sistema tributário como um incentivo a você poder agir em prol do meio ambiente. Então, não é punir, né, sim desonerar setores que fazem algum benefício ao meio ambiente. Então, essa premissa simplesmente não existe. O Estado, o governo, ele percebe que ele é que vai fazer alguma coisa. Então, ele quer arrecadar de um lado para que depois ele monte uma burocracia para ele aí começar a agir no meio ambiente. Então, já está com a premissa errada de como que nós pensamos. Então, a nossa vontade é isso, que você, se quiser criar algum incentivo para ação no meio ambiente, que seja na área de desoneração tributária, e não criar impostos e punições tributárias para que o governo depois vai municiar alguma autarquia ou alguma burocracia central para agir no meio ambiente. Então, essa aqui é a mudança que a gente tem aqui de propostas. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele até suspendeu os trabalhos das comissões nesses próximos dias para dar prioridade a essa votação no plenário. O sentimento dos senhores também é de que é necessária essa urgência de aprovar logo nessa semana essa regulamentação? Bom, não há urgência nenhuma. A urgência foi autoimposta pelo presidente Lira. Ele se autocolocou como um troféu, fazer uma reforma tributária, não entende do tema e quer simplesmente empurrar e tratorar esse tema goela abaixo dos partidos. Alguns partidos são fracos e caíram dentro do aliciamento do governo, outros partidos são vinculados à oposição, como o nosso, e nós vamos resistir à proposta. Então, a condução desse processo tem sido a pior possível. Tratando-se de um tema tributário, tinha que escutar todos os setores, entender os impactos e fazer um orçamento de baixo para cima. E não é nada disso como foi conduzido esse processo, muito pelo contrário. O parlamento teve a tentativa de fazer isso, via as frentes parlamentares, mas o presidente Lira, junto com o governo, resolveram tratorar e atropelar completamente o exercício e o trabalho que foi feito pelo parlamento. Então, vamos votar ao contrário, em defesa da população, em defesa da sanidade, em defesa do Brasil. É assim que a gente pensa. Nós esperamos que, numa próxima oportunidade que tenhamos, e certamente vamos ter, porque no dia seguinte de aprovar uma proposta como essa, os setores todos, em todo o estado, todo o Brasil, estarão se levantando.
e os impactos vão começar a ser medidos de uma maneira muito mais prática. E é exatamente esse método de analisar o impacto após a aprovação que a gente tem que evitar, porque nesse interim o investimento some, a confiança no Brasil some, uma estabilidade econômica aflorece, e é exatamente isso que a gente tem que evitar. E me aparenta com toda a clareza que o governo não tem preocupação nenhuma em gerar uma crise econômica muito grande. Então, a gente vai votar contra essa proposta. Agora, esse levante dos setores que o senhor falou que deve ocorrer depois da aprovação dessa reforma tributária e quando ela for implementada, se esses setores se sentem prejudicados, eles já não deveriam fazer esse levante hoje? Porque já teve muitas propostas aqui no Congresso, inclusive com apoio do governo e até de presidente das casas, que acabou não vingando por causa disso. Bem, vamos qualificar esse comentário, porque, de fato, os setores vieram falar tanto com as frentes parlamentares como com o governo. Só que aqueles que foram falar com o governo é uma mistura de comentários aqui. Há setores que foram conversar com o governo que não necessariamente representam todo o setor, e sim alguns beneficiários de uma reforma tal qual colocada. Então, foram lá colocar o seu parecer. E outros setores, a maioria dos setores, vieram falar com os deputados e com as frentes parlamentares que defendem os seus interesses em plenitude, de uma maneira bem distribuída no Brasil todo. Então, é um consenso muito grande entre setores, os comentários são muito convergentes, enquanto que a discussão, e foi transparente essa discussão, ou seja, uma frente parlamentar sabia do como é que a outra estava pensando, os setores eram bem transparentes nessa discussão e a condução foi toda feita em comissão dentro do parlamento. Ao passo que as discussões com o governo foram muito exclusivas, não sabemos exatamente o que foi discutido ali, então sabemos que coisa boa não foi, porque estamos vendo a reação agora dos setores que não estavam participando junto com a discussão do governo. Então tem esse lado. O segundo comentário aqui que eu faço com relação a isso é que o governo ele tem uma capacidade de dividir. Então, mesmo que você tenha um setor que esteja integralmente a favor da proposta, que eu ainda não vi um setor integralmente a favor da proposta, eu vejo, no mínimo, uma divisão. Tem uma parcela que é contra, uma parcela expressiva que é contra, e uma parcela que talvez se beneficie. Então, mas eles, mesmo nessa condição, o governo sabe atender e contemplar uma ou outra frente parlamentar, que defende um ou outro setor com maior expressividade, e essa frente parlamentar acaba aliciando seus deputados a aprovarem. Então, você tem aí uma... Não quero confundir vocês aqui, mas é exatamente isso. Você tem uma divisão causada pelo próprio governo. Ou seja, você tem ali um impacto geral negativo, mas o governo destaca um ou dois setores que ele possa contemplar para fazer a proposta passar como um todo. Então, os outros setores da economia acabam sofrendo. Eu fiz esse comentário até num grupo em que eu vi que o governo já estava fechando alguma negociação com um setor, e eu falei nitidamente, olha, o setor da economia, vocês dessa frente parlamentar que representam esse setor, vocês agora têm a responsabilidade de pensar pelo todo, porque não adianta vocês terem um benefício qualquer que o governo prometeu para vocês, e a cascata de problemas vem para todos os outros setores da economia que certamente vão impactar o seu setor também. Então, o governo tem feito esse jogo de divisão de setores. Ao mesmo tempo, os setores já estão também muito divididos aí, de quantos que apoiam o governo e quantos que não apoiam. Mas eu posso dizer categoricamente que há mais setores que integralmente são contra a proposta. Ok, deputado, muito obrigado por participar com a gente. Até a próxima. Obrigado, Levi. Até a próxima. Bom, e você continua acompanhando aí todos esses passos da reforma tributária, que é o grande tema da semana aqui na Câmara dos Deputados, no nosso site, otempo.com.br.